Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicredi. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicredi, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Destaque da semana, com Cristiano Machado. Essencial para todos os seres vivos aqui na Terra, a água não é, entre aspas, apenas um recurso natural. É fonte de vida. É fundamental também para a economia. Lavouras, criações de animais, indústrias, comércios se utilizam dela para girar a roda do desenvolvimento. E é sobre este aspecto que abordamos o tema nesta reportagem. Em nosso caso, vamos aprofundar as discussões sobre a utilização racional de água, de rios para fins agrícolas. No Tocantins, graças a um trabalho que tem chancela do Ministério Público do Estado, em parceria com o Judiciário, instituições de ensino e órgãos públicos, além da contribuição de produtores rurais, termos de ajustamento de condutas e acordos judiciais firmados com empreendedores do campo que atuam na região da bacia do Rio Araguaia resultaram em pagamentos de mais de R$ 722 mil em reparo de dano ambiental. O levantamento foi feito pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia, do Ministério Público do Estado, a pedido do Norte Agropecuário no rádio. Foram, ao todo, 234 procedimentos instaurados para a regularização ambiental de imóveis rurais e atividade de irrigação. Desse total, 114 inquéritos civis, 20 recomendações, 50 ações devolutivas recebidas, 15 acordos extrajudiciais formalizados, 93 ações civis públicas em tramitação e 5 sentenças proferidas a favor das ações propostas. Os dados se referem até o mês de abril deste ano e contemplam os últimos 4 anos de atuação do Ministério Público Estadual. Com o conjunto de ações e resultados desenvolvidos pelo projeto, em termos de entendimento dos problemas ambientais e materialização de provas, juntamente com a ampla mobilização social e das instituições voltadas efetivamente para promover a devida regularização ambiental de empreendimento hidroagrícolas, que por mais de 20 anos acumulam uma série de inconformidades em seus licenciamentos ambientais, bem como uma ampliação das áreas irrigadas em mais de 80% da capacidade máxima apontada no plano de bacia do Rio Formoso, a Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia, na sua atribuição, vem instaurando uma série de procedimentos, visando apurar responsabilidades coletivas e individuais, seja dos empreendedores, dos gestores que mantêm um sistema de gestão ambiental que ainda não foi capaz de fornecer, dar respostas em termos de soluções para o ordenamento do uso dos recursos hídricos na região. Coordenador da Força Tarefa Ambiental do Araguaia, instituída pelo Ministério Público Estadual, o promotor de justiça Francisco Brandes Júnior fala sobre a estratégia de atuação no local. Essa estratégia de atuação do Ministério Público no estado do Tocantins, ela é decorrente de uma estratégia nacional criada pelo Conselho Nacional do Ministério Público
e também pelo Ministério Público Federal, para que os Ministérios Públicos estaduais possam atuar na defesa e na tutela de bacias hidrográficas, superando os limites territoriais tradicionais das promotorias locais e das promotorias vinculadas a comarcas, né, a territórios específicos de municípios ou alguns municípios circunscritos a uma atuação mais local, né? Através disso, foram criadas no estado do Tocantins 3 promotorias regionais ambientais: a Promotoria Regional Ambiental do Araguaia, a Promotoria Regional Ambiental do Tocantins e a Promotoria Regional Ambiental do Bico do Papagaio. É interessante observar que essas promotorias regionais ambientais, elas foram disciplinadas e dispostas no estado do Tocantins, especialmente para proteger a bacia do Rio Araguaia, a bacia do Rio Tocantins e a porção do Bico do Papagaio, na qual essas bacias acabam fazendo sua confluência. Diante dessa estratégia, a Promotoria Regional Ambiental do Araguaia passou a analisar grandes desmatamentos, grandes empreendimentos agroindustriais e outras atividades de grande impacto ambiental, passando a não só atuar nos casos de dano ambiental, mas também nos casos pré-existentes, a fim de permitir não a judicialização em si, mas também um diálogo permanente com os produtores rurais, com os próprios órgãos ambientais, a fim de que fossem adotadas medidas preventivas e procedimentos que permitam não só a verificação da regularidade ambiental desses empreendimentos, mas também uma tutela efetiva da bacia. O Ministério Público apontou que, com as investigações em andamento, somente em um dos casos foi possível impedir a destruição de pelo menos 600 hectares de área de vegetação natural, especialmente protegidas por lei. O órgão ressalta que o trabalho resultou no reconhecimento voluntário por grande parte dos proprietários, de médio e grande porte, de irregularidades de licenciamento ambientais, desmatamentos e exercício irregular de suas atividades, diretamente junto ao órgão ambiental, sem a necessidade de ações judiciais. A Promotoria Regional Ambiental passou a atuar mais especificamente na tutela da bacia do Rio Formoso, pertencente à bacia do Rio Araguaia, especialmente nas grandes áreas de produção, mediante a utilização do sistema de produção por subirrigação. Dentro dessa sistemática, a Promotoria Regional Ambiental começou a verificar a regularidade ambiental de grandes empreendimentos rurais, especialmente os procedimentos de grande porte, e verificar todas as propriedades e os empreendimentos como um todo. Não só a questão da captação de recursos hídricos, mas também as regularidades das áreas ambientalmente protegidas, como a APP e a área de reserva legal. Nesse contexto, nós nos deparamos com grandes áreas desmatadas ilicitamente, nós nos deparamos com ausências de licenciamentos ambientais de determinadas atividades, uma falta de efetivação do órgão ambiental na análise dos cadastros ambientais rurais e também a necessidade de exigir de grandes produtores e empreendedores essa regularidade ambiental como um todo, não só verificando o aspecto das licenças e das outorgas, mas também das áreas em que estavam ocorrendo plantios e sistematizações nessas grandes empreendimentos. Se essas áreas estavam desmatadas ilicitamente, e verificando também como é que foram esses procedimentos junto ao órgão. O MPE relatou ainda que o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA, tem realizado nos últimos 4 anos a estruturação de um banco de dados relacionados à situação ambiental, hídrica e de regularização de projetos de irrigação que utilizam
as várzeas do Araguaia para a produção agrícola. Além disso, um dos passivos ambientais da região são os desmatamentos que supostamente foram realizados ilicitamente entre os anos de 2012 a 2015 no estado do Tocantins, autorizados de forma irregular pelo Naturatins, que compreendem um passivo ambiental sem precedentes para o estado do Tocantins e para a bacia do Rio Formoso e Rio Araguaia. Então, a Promotoria de Justiça Regional Ambiental tem atuado de forma eficaz para que essas áreas sejam, de forma ambientalmente falando, sejam recompostas e destinadas à sua finalidade, que é assegurar no meio ambiente, é assegurar naquelas localidades o seu processo ecológico, como a proteção da fauna, das nascentes, a questão da proteção dos solos, evitando a erosão, a recarga dos sistemas hídricos. Então, esse é um dos maiores desafios aí da Promotoria Regional Ambiental nesse período, e que com a abertura desses procedimentos que foram citados e desses acordos individualmente ou por entidades, a Promotoria de Justiça Regional Ambiental conseguiu já, até mesmo junto ao Naturatins, mudar o panorama daquela região no que diz respeito justamente a essa questão. Regularidade ambiental, a revisão de grandes desmatamentos, a regularidade ambiental por empreendimentos, a questão mesmo relativa a essa realocação ilícita de área de reservas legais, o que permitiu um aumento desproporcional da captação de recursos hídricos na bacia do Rio Formoso e na bacia do Rio Araguaia, e também a questão da preservação das áreas ambientalmente protegidas, principalmente da APP, permitindo aí que esses processos ecológicos fossem assegurados na região. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Esta é a primeira parte da reportagem especial sobre a necessidade de um uso racional, equilibrado das águas da bacia do Rio Formoso para fins agrícolas. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no retorno nós abordaremos outros aspectos relacionados ao tema. Fiquem ligados. Sábado, às 8 da manhã. É hora de reverenciar e louvar o nosso Deus. Gospel Mania, com Almir Silva. Aqui na Jovem. Oferecimento, Minibox 31. 2 lojas, no centro da quadra 303 Norte, Arno 31 e na Avenida Comercial da 404 Norte, Arne 51. Atacado das Utilidades. 104 Sul, atrás do Resolve Palmas. Fone 3223-5220. Zezinho Ar-Condicionado Automotivo. Instalação, troca de filtro, limpeza e manutenção. 104 Norte, 3215-1533. Eliana Móveis e Eletro. Rodovia TO 080 ao lado do posto Buriti, em Luzimangues. Deseja cuidar melhor da segurança da sua residência? Procure a General e traga mais segurança para seu condomínio, casa ou estabelecimento. Portaria remota, sistema de câmeras, monitoramento 24 horas, rastreamento veicular, controle de acesso inteligente. Faça um orçamento sem compromisso. Informações no fone WhatsApp 3322-6791, 3322-6791 ou pelo @Grupo Presencial. General Segurança, uma empresa do Grupo Presencial. Sabe quando a sua vida está quase perfeita, mas de repente... Agora, smartphone quebrado não é mais o fim do mundo. A loja do notebook também é a sua loja do smartphone. A única autorizada Apple que deixa seu aparelho novo de novo. Os melhores equipamentos e os técnicos mais qualificados para todas as marcas e aparelhos. Loja do notebook e smartphone. A tradição que você conhece, agora também na manutenção de smartphones. Jovem FM 104,7. Minha galera ouve direto.
A Impacto Prime, a loja que mais cresce no Brasil, chegou com tudo em Palmas. Confira as super promoções de inauguração. Pneus Aro 16 a partir de 359,99. Pneus Aro 17 a partir de 399,90. Preço baixo e qualidade de verdade é na Impacto Prime. Aberta de segunda a sexta das 7:30 às 18 horas e aos sábados das 7:30 ao meio-dia. Impacto Prime, 104 Sul, em frente à Praça dos Girassóis. 0800 100 7575. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a R$50 mil. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de R$100, você recebe um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com o Sicredi e concorra a 5 prêmios de R$50 mil. Sicredi, gente que coopera e investe, cresce. Vem poupar com o Sicredi. Assim como as águas do Tocantins, somos fortes. Fortes nas parcerias que ajudam a construir a nossa capital. Fortes na extração de areia e seixo. Somos o Grupo Marconcelos Mineração, uma empresa certificada e pioneira, com estrutura capaz de atender grandes ou pequenas demandas em Palmas e região. Pensou em areia e seixo? Marconcelos Mineração. Fone WhatsApp 3026 3018 e 3026 3019. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito vira rio, cachoeira vira lago. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Destaque da semana com Cristiano Machado. Você que acompanha a Jovem FM, nós apresentamos neste momento uma reportagem especial sobre a utilização de água de rios no Tocantins para fins agrícolas. A necessidade de caminhar de mãos dadas o desenvolvimento econômico com práticas sustentáveis. No primeiro bloco, nós detalhamos a participação do Ministério Público neste contexto. Agora, além de informações relacionadas ao trabalho do Ministério Público em parceria com outras instituições, como o próprio Poder Judiciário, instituições e órgãos públicos, os próprios produtores rurais. Qual é a participação efetiva dos produtores conscientes na busca deste equilíbrio entre o uso da água para fins de desenvolvimento econômico e produtividade e também sustentabilidade? Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O advogado Wagner Milhomem, secretário executivo da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins, a APROeste, ressalta a participação efetiva de homens e mulheres do campo da região neste contexto. Há 5 anos vem sendo feito um trabalho de estruturação, de melhoria da gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio Formoso. Isso para efeito de organizarmos a produção e o desenvolvimento ainda maior dela, da agricultura irrigada em nossa região, de forma a evitar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, principalmente na questão hídrica. Então, com isso, parceiros como parceiros institucionais responsáveis pela gestão da bacia, como o próprio Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, como a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Universidade Federal do Tocantins, a Unaturatins, a Secretaria da Agricultura do Estado, a Associação APROeste, a Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins,
e, logicamente, em função de uma discussão judicial também que tem voltado para quê? Para se promover o equilíbrio hídrico cada vez maior entre a produção e os nossos recursos hídricos, né? Nesse sentido, a gente tem avançado muito, né? Foi feito investimento pelos produtores em barragens elevatórias em toda a extensão desses rios, considerando principalmente a importância de que a parte da vazão ecológica desses rios, ou a descarga de fundo dessas barragens, passe mais água desses reservatórios num período de estiagem, num volume maior do que sempre passou no período de estiagem. Então nós temos hoje sim uma segurança hídrica na região. Essas instituições reúnem todos os anos para fazer um planejamento para cada entre safra, né? Ou para cada plantio no período de estiagem, fazendo com que cada vez mais a gente tenha a segurança hídrica que todos nós desejamos que tenha aqui nessa região. E para ter essa segurança hídrica cada vez maior, nós temos que estar atentos à oferta e à demanda hídrica, né? O uso da água pela agricultura, hoje, no período de estiagem, ela é feita com base naquilo que as nossas reservatórios, nossas represas, elas ofertam no período de estiagem, de água. Então, nós não temos, de forma alguma, hoje, uma bacia, certo, com desequilíbrio hídrico entre os rios e a produção. Nós temos, sim, um sistema totalmente monitorado. A própria Associação dos Produtores, a Proeste, tem um departamento de monitoramento constante do nível da vazão desses rios. Esse planejamento que é feito sempre no mês de março, ele é feito antecedendo o início do período de estiagem. Ele é feito no sentido de estabelecer qual que é a cota permitida de água para bombeamento, obedecendo aí as estações de régua que foram colocadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em várias localidades, em vários eixos dos rios. Então, o nível e vazão do rio hoje é altamente monitorado pela própria Associação dos Produtores, pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo Sistema Gestão de Alto Nível, pelo Naturatins. Então, nós temos uma bacia hoje, onde o produtor cada vez mais está disciplinado com relação ao uso da água, que tem que ser de acordo com a capacidade hídrica dos rios e dos nossos reservatórios, ou de nossas barragens elevatórias. Nós não podemos, de forma alguma, isso é consciência hoje do produtor, nós temos que estar atentos efetivamente ao trabalho, às práticas sustentáveis com relação ao uso da água pela agricultura, né, para que a gente possa cada vez mais garantir a sobrevivência das espécies aquáticas, e isso, logicamente, com esse monitoramento, com esse cuidado que está tendo, isso está garantido, em grande parte até mais do que antes de chegar as lavouras para cá, porque o produtor passou a investir na produção de água. Então nós estamos dentro de um processo cada vez mais voltado para regular o sistema o uso da água, vamos dizer assim, pela agricultura. Nada que é solto, tudo é monitorado, e nós temos uma situação realmente de segurança hídrica que faz com que a gente, à medida que formos construindo mais barragens, mais reservatórios, em todos esses rios, nós vamos poder, com certeza, ampliar e muito as áreas de produção de agricultura irrigada hoje em nossa região. Nós trabalhamos, como todo mundo sabe, a produção do arroz na primeira safra, em seguida, no período de estiagem, ali a partir de 20 de abril até 31 de maio, é a janela de plantio da soja para sementes, do feijão também, hoje com forte potencial de exportação para outros países, o feijão. Então nós estamos efetivamente estruturando essa bacia para cada vez mais produzir, para cada vez mais gerar empregos aqui na região e divisas para
para a economia do estado do Tocantins e, logicamente, com garantia de que natureza e produção vão caminhar juntos para que a gente continue contribuindo com o crescimento ou desenvolvimento do estado do Tocantins, evidentemente de nossa região aqui. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Produtor rural que atua na região, o empresário Fausto Garcia aborda a necessidade da irrigação para a produção e desenvolvimento da agricultura no estado do Tocantins, mas defende também o uso racional da água. A irrigação, ela vem dos primórdios do ser humano, né? O ser humano deixou de ser um nômade, né? Para ser um ser que vivia em sociedade a partir do momento que ele começou a cultivar a terra para ele fixar no lugar. E a irrigação, ela é a coroação, quer dizer, ela é o ápice do aproveitamento da área para a produção de alimentos tão necessária para o ser humano, né? Tão necessária também para os animais, né? E o irrigante, ele busca sempre preservar as nascentes, ele busca sempre preservar os rios e não só preservar, como também fazer intervenções onde ele possa buscar mais oferta hídrica, mais água, para que a irrigação possa ter sucesso. E com essa condição da irrigação, o produtor rural ele consegue extrair mais alimentos da mesma hora, da mesma área, né? Fazendo com que a gente consiga suprimir menos áreas para colocar a produção agrícola, né? E nós na nossa região temos os rios que não são rios perenes, são rios de nascentes fracas, né? E que são rios que são alimentados pela própria várzea. A várzea, ela na época da chuva, ela acumula muita água, porque nós temos uns solos que são solos podizólicos, onde a gente consegue a uns 2 a 3 metros de profundidade, nós temos uma argila muito forte, e essa argila faz com que a gente consiga reservar água no nosso subsolo. E a partir do momento que param as chuvas, essas águas vão retornando para o rio, retroalimentando. E a nossa irrigação na nossa região, a gente retira a água do rio, leva para as áreas de produção, né? E essa água, ela percola pelo solo, fazendo assim com que as plantas sejam irrigadas de baixo para cima. E essa água também retorna para o rio. Então, o produtor, no momento que ele fez as elevatórias na nossa região, fazendo com que a gente possa reservar água dentro do rio para o momento de maior déficit hídrico, ser ofertado para essas plantas, né? E então, assim, o produtor é o que mais preocupa com a preservação de todo esse sistema, porque ele depende da irrigação, ele depende da oferta dessa água para que ele possa irrigar as suas lavouras. Então, nós, produtores da região das várzeas do Tocantins, somos todos produtores que temos as nossas licenças de águas de irrigação, nossas outorgas de água, nossos licenciamentos são todos em dia e legal. Então, nós como produtores somos os primeiros a preservar e buscar soluções, buscar melhorias para
que a gente possa ter sucesso na nossa atividade, que é uma atividade que a gente consegue fazer até 3 safras no ano, onde em vez de usar 3 áreas, nós vamos usar uma área só, quer dizer, estamos contribuindo com a diminuição de supressão de área para a produção de alimentos. Isso é muito importante. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Coordenador da Força Tarefa Ambiental do Araguaia, instituída pelo MPE, o promotor de justiça Francisco Brandes Júnior destaca os resultados deste trabalho. Então hoje a gente tem uma revisão completa da situação ambiental das propriedades e dos grandes empreendimentos agrícolas, e também o que a gente percebe, que, do ponto de vista da situação ambiental da região, é que houve uma redução desses desmatamentos, principalmente os desmatamentos ilícitos. Houve também uma procura cada vez maior pela regularidade ambiental, pela correção dos licenciamentos ambientais, pela adoção das melhores práticas, realmente pela regeneração de áreas ambientalmente protegidas, a partir do momento que esses procedimentos foram instaurados e que foram adotadas essas estratégias nacionais de atuação do Ministério Público, a fim de assegurar que esse processo de regularização ambiental fosse não judicializado, mas fosse tornado efetivo de uma maneira mais eficaz possível. Então, hoje, o produtor da região prefere ter um diálogo com o Ministério Público com a finalidade de regularizar seus empreendimentos e não ter procedimentos investigativos em curso. Até porque nesses procedimentos, a dinâmica que a gente utiliza é comunicar a cadeia produtiva, comunicar a cadeia financeira, solicitar a anotação no registro dos imóveis, desses passivos ambientais e das ações, tanto cíveis como criminais, em curso, o que acaba também trazendo uma série de dificuldades para aqueles empreendimentos que estejam com pendências ambientais, seja na concessão de licenciamentos, seja na questão da venda dos próprios imóveis, ou da utilização desses imóveis como garantias. Até porque hoje nós sabemos que nós estamos tratando de um mercado cada vez mais exigente, que exige das empresas que circulam produtos derivados de atividades potencialmente poluidoras, certificados de que esses produtos têm uma origem ambientalmente correta. Então, hoje, há essa mudança de mentalidade do setor, vários produtores rurais, várias empresas e vários grupos produtivos já têm procurado a Promotoria Regional Ambiental para regularizar suas atividades de forma não processual, não judicializada, o que acaba sendo um ganho ambiental para a região de produção do estado do Tocantins, de uma eficiência do ponto de vista socioambiental sem precedentes. O maior reconhecimento dos avanços da atuação do Ministério Público na agenda de proteção dos recursos hídricos da região foi a criação da Promotoria Regional Ambiental do Araguaia, que, considerando os feitos da Promotoria de Justiça de Cristalândia, foi viabilizada em termos de sua instalação e já com desdobramentos na criação da Força Tarefa Ambiental do Araguaia. Por fim, estão sendo empregadas as melhores técnicas no que diz respeito à análise dessas propriedades, a questão também da análise dos desmatamentos, que são fornecidas também por entidades autônomas, como o Mato Biomas, que produzem alertas de desmatamentos. E quando esses alertas chegam na Promotoria de Justiça, ou quando a gente recebe informações do Naturatins de que há indícios de desmatamentos ilícitos em determinadas propriedades, a atuação ministerial acaba sendo, do ponto de vista temporal, imediata, o que garante a região e garante também
aos produtores rurais que estão em acordo com a legislação ambiental, uma sustentabilidade que nós não víamos há alguns anos, da perspectiva de você assegurar um sistema produtivo que seja equivalente, não só para aquele que está regularmente correto, mas que seja também justo e que traga uma concorrência leal para as empresas que estão atuando no setor. As irregularidades, ou as ilicitudes, ou os desmatamentos ao meio ambiente não podem ser considerados como um risco-proveito, ou seja, algo que esteja inerente a uma atividade produtiva e que vale a pena se manter a ilicitude. Pelo contrário, só uma atuação efetiva, uma atuação rápida e uma atuação condizente com os anseios da sociedade podem realmente trazer não só a justiça ou a equivalência e uma proporcionalidade em relação àqueles que atuam de forma irregular e àqueles que atuam de forma correta, quanto também esse tipo de atuação vai trazer o quê? A justiça social, vai trazer também a garantia de que nós vamos ter para as futuras gerações um meio ambiente ao menos igual ao que nós desfrutamos. E consolidada essa atuação em desfavor dos grandes desmatamentos, dos grandes empreendimentos potencialmente poluidores, das grandes captações de recursos hídricos na bacia do Rio Formoso e na bacia do Rio Araguaia, que também se estende a outras regiões da bacia, como Araguacema, Casiara e outros municípios que hoje a gente já vê a fronteira agrícola e a atividade agroindustrial está bem próxima ao bioma cerrado e também já exigia uma atenção cada vez maior dos órgãos ambientais, a Promotoria Regional Ambiental pretende, para os próximos anos, atuar de forma vigorosa no controle das nossas águas, do saneamento básico, da questão dos aterros sanitários, da questão relativa à qualidade da água, ao uso de agrotóxico, a questão também relativa à regularidade de grandes empreendimentos que possam ser instalados no estado do Tocantins, como pequenas hidrelétricas, grandes intervenções em cursos hídricos. E, por fim, eu acredito que também a tutela das áreas ambientalmente protegidas, como o Parque do Cantão, o Parque Nacional do Araguaia e a própria tutela das comunidades hipossuficientes nessas regiões, são os próximos desafios para essa Promotoria Regional Ambiental do Araguaia e para as demais promotorias regionais ambientais que foram constituídas tão recentemente no estado do Tocantins e que devem, ao longo dos anos, protagonizar essa tutela ambiental no estado do Tocantins, que representa não só a tutela dos interesses difusos e coletivos ambientais, mas a tutela da própria atividade econômica, do próprio usufruto igualitário dos recursos naturais e da manutenção para as próximas gerações desses recursos e do acesso equânime dos recursos naturais às comunidades como um todo. Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário. Outro mecanismo de interação relatada pela promotoria tem sido a realização de audiências públicas e ações coordenadas de fiscalização ambiental, como forma de garantir o engajamento dos órgãos de controle, ao mesmo tempo que demonstra capacidade de ouvir os usuários de recursos hídricos na perspectiva de estabelecer acordos voltados à regularização ambiental da atividade de irrigação. A atuação ativa da Promotoria de Justiça garantiu espaço na discussão de projetos e iniciativas voltadas para a melhoria no gerenciamento ambiental da atividade irrigada. Também na sua atuação, que possibilitou a participação no grupo de trabalho revisão de outorgas de irrigação
estruturação do sistema de gestão de alto nível dos recursos hídricos, oportunizados pelo Instituto de Atenção das Cidades da Universidade Federal do Tocantins. Participação ativa em eventos técnicos científicos e também jurídicos relacionados ao tema ambiental na região. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Encerramos, portanto, esta reportagem especial que aborda a necessidade urgente de um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e práticas sustentáveis, preservação do meio ambiente. No nosso caso, que temos um programa voltado para as mulheres e homens do campo, o tema em destaque foi a utilização de água de rios da bacia do Rio Formoso, no estado do Tocantins, para a utilização em lavouras, em grandes propriedades rurais. Esperamos ter contribuído com essa discussão. Mais informações e detalhes sobre todo o levantamento da atuação do Ministério Público, bem como outros assuntos relacionados ao tema, vocês conferem no www.norteagropequario.com.br. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olha a água. 8h40, 8h40, este é o Norte Agropecuário no rádio, em nome desse Sicredi, gente que coopera cresce, e também do grupo JD Mito. Vocês acompanharam uma reportagem especial sobre a captação de água da bacia do Rio Formoso, da bacia do Araguaia, e um tema que sempre abordamos no Norte Agropecuário no rádio. Falaram aí o promotor de justiça, o Dr. Francisco Brandes, a quem agradecemos e muito pela atenção e a disponibilidade do seu tempo, bem como Wagner Milhomem, que é secretário executivo da Proeste, e o produtor rural, o Fausto Garcia, um dos maiores produtores rurais aqui do nosso estado, que atua naquela região. A nossa contribuição para este debate, ouvimos aí o Ministério Público, ouvimos representante dos produtores e um próprio produtor rural sobre este tema. E é um tema que sempre nós demos destaque no norteagropequario.com.br, também aqui nas ondas do rádio. Já que eu só vou citar alguns números aqui, que alguns termos de ajustamento de condutas, eles já geraram mais de R$700 mil em reparação de dano ambiental relacionado a este tema. Este foi um levantamento feito pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia, a promotoria do Ministério Público do Estado do Tocantins, a pedido do Norte Agropecuário. E agradecemos também a assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual pelo envio dessas informações com exclusividade. Estão no www.norteagropequario.com.br. Foram ao todo 234 procedimentos instaurados para regularização ambiental de imóveis rurais e atividade de irrigação. Desse total, 114 inquéritos civis, 20 recomendações, 50 ações devolutivas, 15 acordos extrajudiciais formalizados, 93 ações em tramitação e 5 sentenças proferidas a favor das ações propostas pelo Ministério Público. Ouvimos, portanto, o Ministério Público, ouvimos representante de todos os produtores e um produtor que atua na região. E sempre, como falamos aqui no Norte Agropecuário no rádio, quando há alguma atitude, iniciativa que não corresponde à lei dos produtores, nós denunciamos, mas temos que valorizar também os produtores que atuam dentro da legalidade, se adequaram a todos os requisitos ambientais propostos aí pelo comitê e até mesmo pela ação do Ministério Público, que tem desenvolvido um trabalho muito importante naquela região. Portanto, esta é a nossa contribuição para o debate. Todas as informações e mais reportagens, mais números, mais informações sobre o tema estão no www.norteagropequario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário.
produtor rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicredi. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicredi, aqui o agronegócio rende um mundo melhor.